Ganhei o maior prêmio da loteria da história do meu estado, 384 milhões de dólares, mas decidi não contar a ninguém. Resolvi testar minha família. Liguei fingindo estar quebrado e precisando de ajuda. Minha mãe desligou sem pensar duas vezes. Meu irmão me chamou de fracassado, mas minha irmã mais nova pegou o carro e dirigiu quase 200 milhas, usando os últimos 500 que tinha. O que fiz depois disso mudou o rumo de tudo. Quando o número apareceu na tela do meu celular, eu precisei sentar. Achei que fosse um erro, mas depois vieram as confirmações, as mensagens oficiais e eu percebi, eu realmente tinha ganhado 384 milhões de dólares, o maior prêmio da história de Montana. Por alguns minutos, fiquei paralisado. Não pensei em carros, casas ou viagens. Pensei na minha família, na cara do meu irmão quando me chamava de inútil, na voz fria da minha mãe quando dizia que eu nunca ia chegar a lugar nenhum e na minha irmã, a única que ainda me mandava mensagens no Natal, eu poderia ter ligado para todos e dito, consegui. Mas alguma coisa dentro de mim travou. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse o medo de ver o que realmente significava o amor deles. Então eu decidi testar. Esperei 3 dias antes de fazer a primeira ligação. Liguei para a minha mãe. Falei que estava falido, que tinham me demitido, que meu carro tinha sido rebocado. Pedi para ficar na casa dela por algumas semanas. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma respiração curta e um clique seco. Ela desligou. Fiquei olhando para a tela por longos segundos. Nenhuma mensagem depois, nenhum retorno. Na manhã seguinte, liguei para o meu irmão, o mais velho, o orgulho da família. Ele atendeu com o mesmo tom superior de sempre. Quando contei que estava precisando de ajuda, ele riu. Disse que eu devia ter esperado isso, já que nunca levei nada a sério. Quando pedi, com a voz tremendo, se ele poderia me emprestar 200, ele soltou. Não sou seu banco, cara. Cresce. Desliguei antes que ele dissesse mais. A sensação era estranha. Eu tinha centenas de milhões na conta, mas me sentia completamente sozinho. Esperei mais um dia. Liguei para minha irmã Lily. Ela atendeu de um jeito diferente, meio preocupada, meio surpresa. Contei a mesma história. Que tinha perdido o emprego, que estava dormindo no carro, que não sabia o que fazer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou onde eu estava. 2 horas depois, recebi uma mensagem. Saí agora. Levo umas 3 para chegar. Aguenta firme. Ela morava a quase 200 milhas dali em Billings, e eu sabia que o carro dela mal aguentava longas distâncias. Mesmo assim, ela veio. Quando chegou, já era noite. O carro tremia, o tanque quase vazio. Ela saiu com os olhos marejados e me abraçou como se eu fosse o último pedaço da família que restava. Disse que não tinha muito, mas que eu podia ficar com ela até as coisas melhorarem. E foi ali que eu percebi. Ela era a única que ainda via em mim um irmão, não um fracasso. Mas o que fiz depois disso não foi apenas um gesto de gratidão, foi algo que mudou o rumo de tudo. Naquela noite, enquanto ela dormia no sofá, eu fiquei sentado na mesa da cozinha com o bilhete premiado dentro da carteira e comecei a planejar. Na manhã seguinte, Lily acordou cedo, fez café e fingiu que nada estava errado. Mesmo com o carro ainda quente do trajeto de quase 200 milhas. Eu percebi o cansaço no rosto dela, as olheiras fundas, a camisa amassada, mas ela ainda tentava sorrir. Disse que podíamos procurar trabalho juntos, que ela conhecia o mercado que estava contratando. Ela não perguntou onde eu estava dormindo, nem quanto tempo eu ficaria. Simplesmente me acolheu e aquilo me destruiu por dentro. Eu ainda não tinha contado nada sobre o prêmio. Meu nome ainda não tinha sido divulgado porque eu tinha optado por receber anonimamente. Ninguém fazia ideia do que eu tinha nas mãos, nem mesmo ela. Passei o dia ajudando-a em tarefas simples, consertar uma tomada, arrumar o quintal, jogar fora caixas antigas. Tudo parecia tão normal, tão humano, que por um momento esqueci o peso do segredo que carregava. À noite, quando ela foi dormir, peguei o laptop e comecei a fazer transferências. Abri uma conta em nome dela, usando parte dos dados que eu lembrava do tempo em que dividíamos o mesmo seguro de saúde. Anos atrás, depositei 2 milhões de dólares, uma quantia pequena perto do total, mas suficiente para mudar completamente a vida dela. No campo de descrição, escrevi apenas, obrigada por ainda acreditar em mim, S. Mas logo depois algo me fez parar.
E se ela achasse que era golpe? E se tentasse devolver? Então decidi algo maior. Na manhã seguinte disse que precisava sair para resolver uma entrevista de emprego. Ela me ofereceu o carro, mesmo com o tanque quase vazio. No caminho, parei num cartório e registrei um pequeno terreno que eu tinha comprado dias antes em nome dela. Uma casa simples, isolada, mas com tudo o que ela precisava: segurança, espaço e um novo começo. Eu planejava entregar as chaves pessoalmente naquela mesma noite, mas quando voltei para a casa dela, vi algo que me paralisou. O carro do meu irmão estava parado na frente da garagem. Ele estava sentado na cozinha tomando o café dela com o mesmo sorriso arrogante de sempre. Falava alto, gesticulava, dizia que soube que ela tinha colhido o inútil de novo e que não era justo ela se virar por alguém que nunca deu certo na vida. Lily tentava argumentar, mas ele a interrompia o tempo todo. Fiquei na porta ouvindo. Quando entrei, ele me olhou e riu. Disse que estava ali para salvar a irmã de mais um dos meus problemas. A raiva me subiu de um jeito que eu não sentia há anos, mas Lily colocou a mão no meu braço, pedindo calma. Ele foi embora poucos minutos depois, ainda debochando. Quando o carro saiu da rua, Lily se virou para mim e disse que ele só tinha vindo porque nossa mãe ligou. Ela contou que minha mãe disse que eu estava inventando histórias para arrancar dinheiro dela. Eu não respondi nada, só sentei no sofá e fiquei olhando pro chão. E foi ali que decidi. Eles nunca mais iam poder tocar em mim, nem em Lily. No dia seguinte, pedi para ela me levar até o posto de gasolina. Disse que precisava pensar, que queria dar uma volta. Deixei o envelope com as chaves da nova casa no banco do passageiro e antes de sair falei apenas: "Lembra que eu sempre dizia que as coisas iam mudar um dia?" Esse dia chegou. Ela ficou confusa, mas não perguntou nada. Enquanto eu caminhava para fora do estacionamento, o coração batia rápido. O plano estava só começando e ninguém da minha família ia entender o que eu realmente estava prestes a fazer. Dirigi sem destino por horas. A estrada parecia infinita e cada quilômetro me afastava da culpa e me aproximava de algo que eu ainda não sabia definir. Eu tinha dinheiro suficiente para desaparecer. Começar uma nova vida, mudar de nome. Mas não era isso que eu queria. Eu queria ver o que o dinheiro revelaria nas pessoas, inclusive em mim. Naquele dia, parei num pequeno hotel de beira de estrada em Great Falls. Paguei em dinheiro, usei um nome falso e deixei o bilhete premiado trancado no cofre do quarto. Fiquei olhando para ele por longos minutos, imaginando quantas vidas cabiam dentro daquele pedaço de papel no celular. Dezenas de mensagens não lidas, 2 da minha mãe, 3 do meu irmão e uma de Lily. A de Lily dizia: "Achei um envelope no carro." Isso é sério? É mesmo para mim? Fiquei encarando a tela sem responder. Eu queria que ela descobrisse sozinha o que significava, que percebesse que aquilo era apenas o começo. As outras mensagens eram previsíveis. Minha mãe dizia que precisava conversar, que tinha se precipitado ao desligar o telefone. Meu irmão, em tom debochado, perguntava se eu ainda precisava dos 200 e depois de alguns minutos mandou o outro. Ouvi falar que alguém da sua cidade ganhou a loteria. Por acaso foi você? Eu li aquilo e senti algo estranho, não raiva, desgosto. Ele nunca acreditou em mim, nem quando eu dizia a verdade. Decidi esperar alguns dias antes de voltar a falar com Lily. Nesse meio tempo, abri uma conta fiduciária e contratei um advogado usando um pseudônimo. Disse a ele que queria montar 3 fundos de investimento anônimos, um para cada membro da minha família, mas com condições diferentes. O primeiro para minha mãe só liberaria dinheiro se ela fizesse doações para abrigos de pessoas sem teto. O segundo para meu irmão dependeria de ele manter um emprego fixo por mais de 6 meses. E o terceiro para Lily seria integral, sem restrições. O advogado achou estranho, mas aceitou. Quando terminei de assinar tudo, percebi que não era mais sobre dinheiro, era sobre mérito, sobre ver quem realmente tinha coração. 2 dias depois, Lily me ligou. A voz dela tremia. Disse que tinha ido até o endereço do documento que estava junto com o envelope. Quando viu a casa, achou que fosse engano. Depois, percebeu o nome dela no registro e começou a chorar. Falou que queria me ver, que precisava entender o que estava acontecendo. Fui encontrá-la no mesmo café onde costumávamos ir quando éramos adolescentes. Ela chegou antes, com os olhos vermelhos e o cabelo preso de qualquer jeito. Sentou-se em silêncio por um tempo. Depois perguntou se aquilo tudo era algum tipo de brincadeira.
Eu disse que depois de tudo o que aconteceu, ela era a única pessoa que ainda acreditava em mim e que isso valia mais do que qualquer número numa conta bancária. Ela tentou rir, mas chorou de novo. Disse que não precisava de dinheiro, só queria que a família voltasse a ser o que era. E aí eu percebi que ela ainda não entendia. A família não existia mais. O que restava era apenas o que cada um mostrava quando não sabia que estava sendo testado. Naquela noite, voltei pro hotel e fiquei encarando o bilhete da loteria de novo. Pensei em queimá-lo, pensei em doar tudo, mas no fim fiz algo que nem eu mesmo esperava. Entrei no site oficial e anunciei minha identidade como vencedor. No dia seguinte, o mundo inteiro sabia e o inferno começou. No momento em que meu nome apareceu nos noticiários, meu celular virou uma bomba. Mensagens, ligações, e-mails, gente que eu nem lembrava que existia, colegas de escola, vizinhos de infância, ex-chefes, e claro, minha mãe e meu irmão. Ela me mandou uma mensagem de madrugada fingindo surpresa. Meu Deus, por que você não contou? Estamos todos tão felizes por você. Mas eu lembrava bem do som da ligação dela terminando na minha caraco. Cara, parabéns. Sabia que você ia se dar bem um dia. Devíamos nos reunir, né? Eu não respondi. Só silenciei as notificações e fiquei assistindo as reportagens na TV. Mostravam a fachada da loja onde comprei o bilhete, entrevistavam funcionários e especulavam sobre como eu usaria o dinheiro. Ninguém fazia ideia de que naquele momento eu estava num quarto de hotel barato, com a mala aberta e o rosto enterrado nas mãos. Lily foi a única que não me procurou imediatamente. Ela sabia e talvez estivesse tentando entender o que significava tudo aquilo. O dinheiro, a casa, o envelope e agora a verdade escancarada. 3 dias depois, voltei para a cidade. Não consegui ir para a casa da minha mãe. Só passei de carro em frente. As luzes estavam todas acesas e havia 2 carros novos na garagem. Ela se mexia rápido quando queria parecer alguém melhor do que era. Mais tarde, Lily me mandou uma mensagem curta. Acho que você devia vir aqui. Eles apareceram. Quando cheguei, encontrei minha mãe e meu irmão sentados no sofá da casa que eu tinha dado para a Lily. A cena me pareceu absurda. Minha mãe elogiando a decoração, meu irmão abrindo uma garrafa de vinho barato, os dois agindo como se fossem uma família perfeita. Lily estava pálida. Quando me viu, levantou devagar e disse que eles tinham aparecido de surpresa, dizendo que só queriam conversar. Minha mãe se aproximou, tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Ela começou a falar sobre perdão, sobre família unida e sobre como o dinheiro podia ser uma bênção se usado do jeito certo. Meu irmão do outro lado da sala olhava em volta como se estivesse escolhendo o que queria levar. A raiva cresceu de novo, mas eu segurei. Em vez de confrontar, eu apenas disse que tinha algo para resolver e pedi para eles ficarem à vontade. Entrei no quarto de hóspedes, fechei a porta e liguei pro advogado. Expliquei que queria alterar os termos dos fundos. Agora só Lily continuaria com o benefício. Os outros 2 seriam encerrados. Ele hesitou, perguntou se eu tinha certeza. Respondi que nunca estive tão certo na vida. Quando voltei para a sala, minha mãe sorria. Disse que estava feliz por tudo estar se acertando. Meu irmão comentou que já tinha ideias de investimento, que podíamos fazer algo juntos. Eu apenas olhei para os 2 e falei, vocês já fizeram o suficiente? Não preciso de nada de vocês. O silêncio que veio depois foi pesado. Minha mãe tentou disfarçar a expressão de raiva, mas o controle escapou do rosto dela. Meu irmão murmurou algo sobre ingratidão e saiu batendo a porta. Lily ficou parada, com os olhos marejados, sem saber para que lado olhar. Naquela noite, depois que eles foram embora, ela me perguntou o que eu ia fazer agora. Eu disse que não sabia. Que talvez sumisse por um tempo. Ela pediu para eu ficar. Disse que eu não devia enfrentar tudo sozinho. Mas havia uma coisa que ela ainda não sabia. Meu irmão não tinha ido embora da cidade. Ele tinha seguido o advogado. E o que ele fez em seguida colocou tudo em risco. No dia seguinte, acordei com o telefone tocando sem parar. Era o advogado. A voz dele estava tensa, quase ofegante. Disse que um homem o abordou na saída do escritório, dizendo ser meu representante familiar. Perguntou detalhes sobre os fundos, os valores, as condições. Disse que eu tinha autorizado verbalmente. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente quem era.
Mandei o advogado ignorar qualquer contato e transferi tudo para uma nova administradora em outro estado com um nome de confiança. Mas já era tarde. Meu irmão tinha descoberto que existia algo em andamento. E pior, sabia que ele não estava incluído. Algumas horas depois, ele apareceu na casa de Lily. Eu estava lá. Ele entrou sem bater, com aquele sorriso cínico que sempre precedia uma confusão. Disse que só queria conversar, que estava preocupado comigo, que achava que eu estava tomando decisões precipitadas, mas o olhar dele não era de preocupação, era de quem via o dinheiro escorrendo por entre os dedos. Ele começou a dizer que eu devia pensar na família, que a mamãe estava magoada, que todos mereciam uma segunda chance. Eu só observava tentando entender até onde ele iria. Quando mencionei que o fundo dele tinha sido encerrado, o rosto dele mudou. Ficou vermelho, os lábios tremendo, os olhos duros. Lily tentou intervir, mas ele gritou com ela. Algo que eu nunca tinha visto. Disse que ela era queridinha, que sempre foi tratada como santa, enquanto ele carregava o peso de ser o filho bem-sucedido. Falou que tudo que eu estava fazendo era para punir a família, não para recomeçar. Ele saiu batendo a porta e o som ecoou por longos segundos. Lily se sentou no sofá com as mãos no rosto. Disse que estava com medo do que ele poderia fazer. Naquela noite eu também fiquei. Fizemos café e tentamos agir como se nada tivesse acontecido, mas dava para sentir o ar pesado. Lily dormiu no quarto dela e eu fiquei acordado na sala, olhando pela janela, com a sensação de que algo estava prestes a quebrar. E quebrou. Por volta das 3 da manhã, ouvi o som de um carro parando em frente. As luzes da rua mal iluminavam, mas deu para ver a silhueta dele saindo do veículo e abrindo o portão. Fui até a porta antes que ele batesse. Ele entrou, visivelmente alterado, com o rosto vermelho e os olhos fundos. Disse que não ia embora até entender por que eu o tinha traído. Respondi que não se tratava de traição, se tratava de merecimento. Ele riu. Um riso curto, debochado. Disse que eu não tinha moral para falar de merecimento, que eu era um fracassado que teve sorte. Só isso. A raiva me subiu de novo, mas Lily apareceu na escada, pedindo para ele sair. Ele olhou para ela e murmurou: "Você vai se arrepender de se meter." Depois virou as costas e foi embora, batendo o portão com força. Silêncio. Nenhum de nós conseguiu dormir depois disso. Na manhã seguinte, Lily insistiu para que eu deixasse a cidade por alguns dias, só para esfriar as coisas. Ela disse que cuidaria da casa, que eu precisava de paz. Peguei o carro e fui até um chalé isolado que eu tinha alugado discretamente perto das montanhas. Passei 2 dias lá tentando colocar os pensamentos em ordem, mas no terceiro dia meu telefone tocou. Era um número desconhecido de dentro da cidade. A voz do outro lado era fria, controlada. "Se você quiser ver sua irmã de novo, vai ter que conversar comigo." Meu sangue gelou. Era o meu irmão. Por alguns segundos achei que tinha entendido errado, mas a voz dele era inconfundível. Calma, pausada, quase calculada demais. Perguntei onde ela estava, mas ele apenas disse: "Depende de você. Quero conversar só nós dois." O som do carro dele no fundo da ligação denunciava que ele não estava muito longe. Fiquei paralisado. Não sabia se chamava a polícia, se corria, se ligava de volta. No fim, fiz o que parecia mais certo naquele momento. Respirei fundo e pedi que ele me enviasse o endereço. Minutos depois, chegou uma mensagem curta com coordenadas de um posto abandonado na saída da cidade. Dirigi rápido, o coração batendo tão forte que parecia querer me rasgar por dentro. Durante o caminho, pensei em 1000 possibilidades. Se era uma armadilha, se Lily estava bem, se eu devia ter deixado tudo em silêncio desde o início. Quando cheguei, o lugar estava vazio, a estrutura antiga, com letreiros enferrujados e o chão coberto de poeira. Encostei o carro e esperei. Poucos minutos depois, ele apareceu sozinho, o sorriso cínico de sempre, mas agora com algo diferente, uma mistura de ressentimento e desespero. Disse que Lily estava bem, mas precisava entender que a família devia vir primeiro. Respondi que se ele realmente acreditasse nisso, nunca teria deixado ninguém para trás quando eu precisei. Ele riu. Disse que todo mundo tem um limite e que eu forcei o dele quando decidi brincar de juiz. A conversa começou tensa, mas sem gritos, só palavras afiadas. Eu disse que tudo o que fiz foi testar o que restava de verdade na nossa família.
Ele respondeu que ninguém pede prova de amor com dinheiro e que talvez eu fosse o mais egoísta de todos. Aquela frase me atingiu. Por um instante, percebi que ele acreditava mesmo no que dizia e de algum modo entendi. Ele não queria o dinheiro, queria o controle, o papel de quem manda, de quem dita, o que o resto deve fazer. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele tirou algo do bolso, uma pequena chave. Disse que era da casa de Lily. O sangue gelou. Perguntei o que ele tinha feito. Ele respondeu com um meio sorriso. Nada demais. Só garanti que ela não vai se meter até a gente resolver isso. Não acreditei. Peguei o celular para ligar para ela, mas ele deu um passo à frente, segurando meu pulso com força. Disse que não ia machucá-la, mas que precisava que eu revisse as condições do fundo. Agora que tudo estava às claras, ficamos nos encarando, os dois em silêncio, com o barulho distante de um trem passando. E naquele momento eu percebi, ele estava desesperado, mas ainda achava que podia me intimidar. Soltei o braço e disse apenas uma coisa: você acabou de perder tudo. Entrei no carro e saí olhar para trás. Dirigi direto até o advogado, expliquei o que tinha acontecido e pedi para encerrar todos os acessos, transferir o restante para uma fundação anônima em nome de Lily. Quando voltei para a cidade, o carro dele não estava mais na frente da casa dela. Bati na porta e ela atendeu, assustada. Estava bem, mas pálida, com as mãos trêmulas. Disse que ele tinha ido lá, pegado a chave para resolver uma coisa rápida, mas não tinha feito nada. Eu abracei ela com tanta força que mal consegui falar. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas eu só consegui dizer: acabou, pelo menos para nós dois, acabou. Nos dias seguintes, a imprensa começou a nos cercar. Repórteres, vizinhos, curiosos. Meu irmão desapareceu por um tempo e minha mãe tentou se aproximar de novo, mas eu não atendi mais. Eu pensei que o pior tinha passado, mas 3 semanas depois recebi uma carta sem remetente. Dentro apenas uma foto. Eu parado no posto abandonado falando com meu irmão e atrás da foto, uma frase escrita à mão: você ainda não entendeu o jogo. Fiquei olhando aquela foto por longos minutos. Era nítida, tirada de um ângulo distante, provavelmente de dentro de outro carro. Dava para ver claramente o momento em que meu irmão segurava meu pulso. No verso, a caligrafia era firme, quase meticulosa. Você ainda não entendeu o jogo. A frase rodava na minha cabeça como um zumbido. Guardei o envelope numa gaveta e fechei a porta com força, mas a sensação de estar sendo observado não saía. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos sinais. Um carro parado na esquina da casa de Lily por horas. Ligações que caíam quando eu atendia. Uma mensagem anônima dizendo: cuidado com quem confia. Tentei ignorar, dizendo para mim mesmo que era paranoia, mas Lily começou a notar também. Disse que achava que estavam seguindo ela até o trabalho. Eu tentei tranquilizá-la, mas por dentro sabia que aquilo tinha a assinatura do meu irmão. Ele sempre foi do tipo que não aceitava perder e agora ele tinha perdido tudo. Uma tarde decidi ir atrás dele. Usei o contato de um conhecido antigo do ensino médio que agora trabalhava na polícia. Pedi para verificar discretamente se havia algum registro recente dele. Multas, endereços, qualquer coisa. No fim do dia, o policial me mandou uma mensagem. Nada oficial. Mas tem um carro registrado em nome dele, hospedado num motel em Bozema. Pagamento em dinheiro. Peguei a estrada no mesmo instante. Lily pediu para ir junto, mas eu disse que era melhor ela ficar. Durante o trajeto, o pôr do sol parecia lento demais, como se o tempo estivesse meando também. Quando cheguei ao motel, o gerente me disse que o hóspede do quarto 23 tinha saído há 2 horas, deixando tudo pago por mais uma semana. Entrei mesmo assim, convencendo o gerente de que era família. O quarto estava quase vazio, exceto por um envelope aberto sobre a mesa. Dentro dele cópias de documentos do advogado, registros da fundação e até a escritura da casa de Lily. Ele tinha conseguido tudo. Havia também uma folha com anotações, meus horários, os lugares que eu frequentava, o número da placa do meu carro e, no final escrito em letras grandes: o dinheiro é só o começo. Saí de lá com as mãos tremendo. Na estrada de volta, parei várias vezes para respirar. Aquela não era mais uma disputa familiar, era um jogo psicológico. Ele queria que eu me sentisse vulnerável, que perdesse o controle. Cheguei em casa à tarde da noite. Lily estava acordada, sentada na sala, com o rosto tenso.
Disse que alguém tinha deixado um presente na varanda. Uma caixa pequena embrulhada com fita vermelha. Dentro havia uma moeda antiga de 1 centavo e um bilhete. Foi aqui que tudo começou. Era o tipo de moeda que o nosso pai colecionava quando éramos crianças. O tipo de lembrança que só alguém da família entenderia. Naquele momento, percebi que ele não queria dinheiro nem reconhecimento. Ele queria me quebrar, me fazer reviver cada erro, cada culpa, cada pedaço da infância que eu tentei enterrar. Lily estava apavorada, mas eu disse que ia resolver. Ela perguntou como e eu respondi a única coisa que parecia certa, da mesma forma que ele começou com um jogo. No dia seguinte, comecei a preparar minha própria armadilha, mas para funcionar eu precisava que ele acreditasse que estava vencendo. Na manhã seguinte, fiz algo que me custou mais do que imaginei. Liguei para minha mãe. Depois de tudo, falar com ela parecia mexer numa ferida aberta. Mas se eu quisesse entender o que meu irmão estava planejando, eu precisava saber de onde vinha o rancor. Ela atendeu com a voz calma, ensaiada. Perguntou se eu estava bem, se precisava de algo. Respondi que sim, mas que queria conversar sobre ele. Houve um breve silêncio. Depois ela suspirou e disse que ele andava estranho, que falava pouco, que parecia obcecado em provar que eu não era quem fingia ser. Pedi o endereço dela e fui até lá. A casa estava diferente, reformada, com móveis novos, cortinas caras, mas o mesmo cheiro de café queimado e silêncio desconfortável. Ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Me ofereceu chá, perguntou sobre a imprensa, sobre o dinheiro, mas bastou eu mencionar o nome dele para a expressão dela mudar. Disse que ele andava frequentando reuniões com os investidores e que certa vez ouviu ele dizer: "Não vou precisar roubar. Ele mesmo vai me entregar." Aquilo ficou martelando na minha cabeça o caminho inteiro de volta. Ele acreditava que eu cairia sozinho, que eu o subestimaria. Quando cheguei na casa de Lily, ela estava trancada no quarto falando com alguém no telefone. Assim que me viu, desligou. Disse que era uma amiga, mas o jeito dela denunciava nervosismo. Perguntei o que estava acontecendo e ela hesitou antes de admitir. Ele me ligou. Meu estômago travou. Ela contou que ele parecia calmo, quase gentil. Disse que queria se desculpar, que tinha entendido tudo errado e que queria vê-la para acertar as coisas. Lily, ingênua, como sempre, quis acreditar, mas quando perguntou onde ele estava, ele desligou. Eu percebi que ele estava tentando isolar cada um de nós, testar até onde podia chegar antes que alguém quebrasse, mas dessa vez quem ia testar seria eu. Passei a noite em claro, planejando. Na manhã seguinte, fui até o banco onde estavam os fundos e pedi acesso presencial. Solicitei a retirada de uma pequena parte, não o suficiente para chamar atenção, mas o bastante para parecer uma movimentação real. Deixei o resto como estava e criei um novo fundo falso, usando o nome da minha mãe e uma conta que mais tarde ele com certeza descobriria. Depois mandei uma mensagem de um número desconhecido para o celular dele. Ouvi dizer que estão reabrindo os fundos. Acho que tem algo para você. Um amigo. A resposta veio em menos de 1 hora. Onde conseguiu essa informação? Não respondi. Naquela noite fiquei observando a câmera da garagem da casa de Lily pelo celular. Por volta das 2 da manhã, uma silhueta apareceu. Ele estava lá exatamente como eu esperava. Foi direto até a caixa de correio, mexeu por alguns minutos e foi embora. No dia seguinte, recebi uma notificação. Acesso não autorizado detectado. Ele tinha tentado invadir a conta falsa. Funcionou. Agora eu tinha o que precisava. Prova de que ele estava tentando manipular tudo e uma trilha digital que mostrava até onde ele iria para ter o que não era dele. Mas o que eu não esperava era o movimento seguinte. No final da tarde, Lily recebeu um e-mail com o assunto: "Você realmente confia nele?" Dentro havia um vídeo e quando ela me mostrou senti o chão sumir. Era a gravação do posto abandonado. O ângulo mostrava eu empurrando meu irmão com força e depois o som de algo caindo no chão. A imagem cortava ali, abrupta, antes que desse para ver o que realmente aconteceu. Lily olhou para mim sem piscar, o rosto confuso, o medo evidente, e pela primeira vez percebi que ele tinha conseguido o que queria, plantar a dúvida. O olhar da Lily naquela noite me perseguiu. Não era de raiva, era de medo. Um medo silencioso, o tipo que faz a pessoa se afastar sem precisar dar um passo. Tentei explicar. Disse que o vídeo era manipulado, que ele estava tentando nos dividir, mas ela mal conseguia me encarar. Disse que precisava de um tempo para pensar.
Fechou a porta do quarto e eu fiquei sozinho na sala, escutando o barulho do vento batendo contra as janelas. Senti o estômago revirar. Ele tinha conseguido. Não precisava me atacar fisicamente. Bastava me transformar no vilão da história. Passei a madrugada em frente ao computador, analisando o vídeo frame por frame. Havia algo errado. A iluminação mudava de forma sutil no último segundo, como se alguém tivesse editado a imagem para esconder o final. Mas sem o original, eu não podia provar nada. Por volta das 4 da manhã, recebi uma mensagem de número desconhecido. Agora ela sabe quem você é de verdade. Nenhum nome, nenhum anexo. Só isso. Na manhã seguinte, Lily não estava em casa. O carro dela ainda estava na garagem, o celular em cima da mesa carregando no quarto, as cobertas reviradas, mas nenhuma mala. O pânico me tomou. Comecei a ligar para hospitais, delegacias, amigos dela, nada. Até que horas depois chegou outro e-mail, dessa vez com um endereço. A mensagem dizia apenas: se quiser vê-la de novo, venha sozinho, sem polícia, sem advogado, você sabe onde eu sabia. Era o mesmo posto abandonado. Peguei o carro e fui. Cada curva parecia mais estreita, cada placa mais distante. Quando cheguei, o lugar estava igual. Deserto, com o mesmo silêncio pesado que parecia engolir tudo. Ele estava lá encostado no carro com as mãos no bolso e um sorriso frio. Atrás dele, sentada no banco de trás, estava Lily assustada, mas viva. Ele começou a falar antes que eu dissesse qualquer coisa. Disse que não queria machucá-la, que só queria que eu admitisse que o dinheiro tinha destruído todos nós. Falou que o vídeo era real, que eu o empurrei, que ele caiu e que se machucou por minha causa, mas eu sabia que era mentira. Naquela noite, ele só tinha tropeçado no próprio pé ao tentar me segurar. Eu o ajudei a levantar, só que agora com o vídeo cortado, parecia tudo diferente. Tentei me aproximar, mas ele levantou uma mão, pedindo para eu parar. Disse que se eu desse mais um passo, mandaria o vídeo completo para a imprensa e que dessa vez mostraria tudo. Eu perguntei o que ele queria. Ele respondeu sem hesitar. Metade do prêmio. E você nunca mais fala comigo, hey. Não porque era engraçado, mas porque percebi que no fundo ele nunca mudou. Mesmo depois de tudo, o dinheiro ainda era o centro do mundo dele. Disse que não ia ceder, que se ele quisesse expor o vídeo, que fizesse, que eu preferia perder tudo do que continuar preso naquele jogo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou um riso curto, balançou a cabeça e disse: você sempre achou que era o mais esperto, mas agora é tarde. Entrou no carro e saiu cantando o pneu. Corri até Lily. Ela chorava tremendo. Disse que ele a manteve ali por horas, dizendo que eu não era quem ela pensava. A abracei. Mas no fundo, algo me dizia que aquele encontro não era o fim. Era só o começo de uma fase muito pior. Na manhã seguinte, meu nome estava nos noticiários de novo. Alguém tinha vazado o vídeo e dessa vez o corte era perfeito. Mostrava só eu empurrando, ele caindo e Lily gritando. A manchete era direta. Vencedor da loteria envolvido em agressão contra irmão. Quando acordei e vi meu rosto estampado em todos os sites, senti algo dentro de mim desabar. As manchetes eram todas iguais, mudavam só as palavras. O milionário violento, a fortuna que destruiu uma família, o irmão traído pela ganância. Os comentários eram piores, gente que eu nunca vi na vida me chamando de covarde, mentiroso, psicopata. Liguei a TV e o vídeo passava em looping, a mesma imagem, o mesmo segundo congelado em que pareço empurrá-lo com força. Ninguém mostrava o que aconteceu depois. Lily estava na cozinha de cabeça baixa, sem conseguir me encarar. Perguntei se ela acreditava em mim. Ela demorou para responder. Disse que queria acreditar, mas que o que viu era muito claro. Aquilo doeu mais do que qualquer manchete, mais do que qualquer traição anterior. Passei o dia tentando contato com o advogado, mas ele recomendou silêncio. Disse que a melhor estratégia era não reagir. Mas como ficar quieto enquanto o mundo inteiro me pintava como um monstro? À tarde, alguém bateu na porta. Era um repórter acompanhado de um cinegrafista. Perguntou se eu queria contar meu lado da história. Fechei a porta na cara deles, mas já era tarde. As câmeras registraram tudo. Horas depois, vi a gravação editada. Um homem irritado, milionário, se recusando a falar, a narrativa perfeita para o público continuar me odiando. E ele, meu irmão, estava aproveitando.
Deu entrevistas dizendo que me perdoava, que só queria paz, mas que eu precisava de ajuda. Aquela falsidade dele me enjoava. Falava sobre reconciliação, mas cada palavra vinha carregada de veneno. Foi então que decidi sumir por alguns dias. Peguei o carro e fui para um chalé que tinha comprado antes de tudo. O mesmo onde me escondi da imprensa logo após ganhar o prêmio. Levei apenas o essencial e deixei o celular desligado. Nos 2 primeiros dias, foi um alívio, o silêncio, o ar frio das montanhas, o som distante de um rio. Mas na terceira noite algo me tirou do sono, um barulho lá fora, como passo sobre a madeira da varanda. Levantei devagar, olhei pela janela, mas não vi nada. De manhã percebi marcas de pneu perto da cerca. Talvez fosse um visitante perdido. Ou talvez não. Voltei para dentro e na mesa encontrei um envelope debaixo da porta. O mesmo papel bege, a mesma caligrafia. Você pode se esconder, mas a verdade sempre aparece. Dentro havia uma cópia impressa de um e-mail enviado por alguém anônimo para uma rede de notícias. O texto dizia: ele me confessou o empurrão. Disse que perdeu o controle. Assinatura L. Meu corpo inteiro travou. Por um instante, achei que fosse outra falsificação, mas o endereço do remetente era o de Lily. Peguei o carro e dirigi de volta para a cidade, sem parar nem para pensar. Quando cheguei à casa dela, o portão estava entreaberto. Bati, chamei, nada. Entrei. A sala estava bagunçada, como se alguém tivesse saído às pressas. Sobre a mesa, uma carta. Me desculpa, eu não sabia mais em quem acreditar. Ele disse que tinha provas. Disse que ia destruir tudo se eu não ajudasse. Eu só queria acabar com isso. O resto do texto estava borrado por lágrimas. Ela tinha se deixado enganar. De novo. Sentei no chão com a carta nas mãos e percebi que o jogo dele tinha dado a volta completa. Ele tinha me isolado, me transformado no inimigo e ainda feito Lily acreditar que estava protegendo alguém. Mas o erro dele foi me deixar respirar, porque agora eu sabia exatamente o que fazer. Não para recuperar o dinheiro, mas para acabar com o jogo de vez. A carta da Lily ficou nas minhas mãos por tanto tempo que o papel começou a amassar. O que mais me destruía não era a traição, era imaginar o quanto ela devia ter sofrido para chegar àquilo, o quanto ele deve ter manipulado cada palavra até ela acreditar que não tinha escolha. Passei o resto da noite sentado na cozinha sem conseguir comer ou dormir. O ódio e a tristeza se misturavam num peso difícil de descrever. Mas no meio daquela confusão, uma coisa ficou clara. Ele nunca ia parar. Enquanto eu reagisse, ele continuaria. Então decidi virar o jogo, não com mais truques, mas com verdade. Na manhã seguinte, fui direto para a emissora local que mais estava explorando o caso. Entrei sem agendar entrevista, pedi para falar com o editor-chefe e disse que queria contar tudo. Ele riu, achando que eu ia negar as acusações, mas eu fiz o contrário. Contei tudo. Contei como ganhei a loteria, como testei minha família, como eles reagiram e o que aconteceu depois. Não tentei parecer vítima, apenas contei os fatos. Disse que tinha vídeos, documentos, e-mails, tudo que provava que meu irmão vinha tentando me extorquir desde o começo. O editor me ouviu calado por uns minutos, depois chamou a equipe jurídica. Gravamos por quase 2 horas, sem cortes, sem edição, sem preparação. Eu só queria que a verdade existisse em algum lugar público antes que ele conseguisse apagar o que restava da minha reputação. Quando saí de lá, o ar parecia diferente. Não leve, mas real. Voltei para casa e pela primeira vez em semanas desliguei o celular. Dormir, no entanto, ainda era impossível. 2 dias depois, o especial foi ao ar. Meu irmão deve ter assistido, porque naquela mesma noite recebi um e-mail dele. Você acha que o público vai te perdoar? Eles não ligam para a verdade, só para sangue. Mas se é a guerra que você quer, então vai ter. Sem assinatura, sem apelido, só aquele tom seco, ameaçador. E ele estava certo em uma coisa. O público não sabia o que acreditar, enquanto alguns me defendiam, dizendo que o vídeo era manipulado, outros me chamavam de narcisista, acusando-me de inventar uma história para limpar a imagem. Mas pela primeira vez eu não me importava, porque no meio de todo aquele caos, Lily voltou a me procurar. Ela apareceu na minha porta com o rosto inchado, os olhos cansados e a voz embargada. Disse que ele tinha sumido desde a noite do vídeo, que o telefone dele estava desligado e que uma pessoa desconhecida procurou perguntando por mim, dizendo que o irmão dela estava devendo respostas.
Ela estava assustada, confusa, pedindo desculpas a cada frase. Eu só consegui dizer que ela não devia ter culpa, que ele sempre soube onde atingir. Passamos aquela noite em silêncio. Ela dormiu no sofá e eu fiquei acordado observando o celular como se a qualquer segundo algo fosse acontecer. E aconteceu por volta das 3 da manhã, uma notificação, acesso indevido detectado no sistema da fundação. Alguém tentava sacar tudo e a solicitação vinha do notebook do meu irmão. Corri até o computador, consegui travar a transferência antes que fosse concluída, mas o nome que apareceu como coautorizado me gelou o sangue, Lily Thompson. Olhei para ela dormindo e por um instante não soube o que sentir. Será que ele ainda estava manipulando tudo à distância? Ou ela, mesmo sem perceber, tinha assinado algo que o ajudava? Antes que eu pudesse decidir o que fazer, uma nova mensagem chegou. Você pode proteger o dinheiro, mas não pode proteger todo mundo. Encontre-me amanhã no lugar de sempre ou tudo acaba. Sem pensar, respondi, eu vou na manhã seguinte. Deixei Lily dormindo e peguei a estrada. O lugar de sempre só podia ser o posto abandonado. Mas quando cheguei lá, ele não estava sozinho. 2 homens esperavam com ele e um deles segurava uma câmera. O sol mal tinha nascido quando parei o carro. O posto estava igual. O mesmo silêncio pesado, a mesma sensação de que o tempo parava quando eu chegava ali, mas agora havia algo novo. 2 carros estacionados e 3 figuras me observando à distância. Meu irmão estava encostado na bomba de gasolina velha, de braços cruzados, com um olhar calmo demais para quem estava prestes a fazer algo impensável. Os 2 homens ao lado dele não eram policiais nem repórteres, eram seguranças contratados. E a câmera nas mãos de um deles não deixava dúvida. Ele queria registrar o que viesse a acontecer. Saí do carro devagar, tentando manter a voz firme. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu com um meio sorriso. Verdade. E testemunhas. Aproximei-me com cuidado. Ele começou a falar alto, quase teatral, como se estivesse dando uma entrevista. Disse que eu o humilhei, que destruí a família, que manipulei todo mundo com o dinheiro. Falava para a câmera, mas cada frase era dirigida a mim. Eu deixei ele terminar e só depois perguntei se era aquilo que o fazia dormir melhor à noite. Ele riu. Disse que não dormia havia semanas, que só pensava em justiça. Foi quando percebi que não adiantava discutir. Aquele não era mais o irmão que eu conhecia. Era alguém movido por uma mistura de inveja, vergonha e necessidade de provar que eu era o vilão. Então, decidi mudar o tom. Disse que tinha provas suficientes para prendê-lo. Os acessos indevidos, os e-mails, os documentos falsos. Ele parou de sorrir. A máscara de autoconfiança se quebrou por um segundo e eu vi o medo ali. Pequeno, mas real. Um dos seguranças olhou para ele como quem esperava ordens. Ele hesitou, depois mandou desligar a câmera. O outro homem protestou, mas obedeceu. A tensão ficou densa, quase palpável. Foi então que ele deu um passo à frente e disse mais baixo. Você quer paz? Me dá metade e eu desapareço. Juro por Deus. Olhei para ele por alguns segundos, tentando entender se ainda havia alguma humanidade naquele pedido, mas o tom era o mesmo de sempre. Não era súplica, era negociação. Ele ainda via tudo como uma transação. Respondi que ele podia ficar com tudo se aceitasse uma condição, parar de mentir. Disse que não ia denunciá-lo, que podia viver em paz se assumisse que manipulou o vídeo, que enganou a Lily, que destruiu tudo. Só isso. Nenhum centavo em troca. Ele ficou me encarando em silêncio por longos segundos. O vento levantou poeira. O sol começou a surgir atrás da bomba de gasolina e então ele murmurou, você não entende. Sem você, eu não existo. Aquela frase me atingiu com força. Antes que eu respondesse, ele virou de costas, entrou no carro e foi embora, deixando os seguranças confusos. Fiquei ali parado, com a sensação de que algo muito mais grave ainda viria. Naquela tarde, quando cheguei em casa, encontrei Lily sentada no chão chorando. Ela disse que alguém tinha invadido o sistema da fundação e transferido tudo para uma conta internacional. O advogado confirmou minutos depois. O saldo estava zerado. Toda a fortuna, os 384 milhões, tinha sumido. Sentei no chão sem reação. Não era mais sobre dinheiro, era sobre destruição. Ele não queria metade. Ele queria que eu terminasse igual a como comecei, com nada. E de certa forma conseguiu. Naquela noite, o noticiário anunciou,
Autor das denúncias contra o ganhador da loteria, desaparece misteriosamente. Polícia investiga o paradeiro. Meu irmão tinha sumido, mas no meu íntimo eu sabia. Ele não fugiu. Ele se preparou para desaparecer. Nos dias seguintes, tudo virou um borrão. A polícia foi até minha casa. Fizeram perguntas, revistaram o escritório, pediram acesso aos meus e-mails, disseram que, como o último a ver meu irmão com vida, eu era apenas uma formalidade na investigação, mas eu vi nos olhos deles. Ninguém acreditava em coincidências. As manchetes voltaram a explodir. Agora eu não era só o milionário violento. Eu era o suspeito do desaparecimento do próprio irmão. A ironia era cruel. Ele tinha planejado tudo tão bem que, mesmo sumindo, conseguiu me culpar. Lily ficou em choque. Mal comia, mal falava, passava horas sentada no sofá, encarando nada. Quando finalmente abriu a boca, só disse: "Se ele estiver morto, vão dizer que foi você." Eu não consegui responder porque lá no fundo uma parte de mim já sabia que era exatamente isso que estava acontecendo naquela noite e não consegui dormir. Peguei o carro e fui até o posto abandonado de novo. Era como se aquele lugar tivesse virado ponto zero da minha vida, o começo e o fim de tudo. Deixei os faróis ligados e caminhei até a bomba velha. O chão estava coberto de marcas de pneu recentes e no meio da poeira algo brilhava. Abaixei e encontrei uma corrente de prata com um pingente pequeno, a mesma que meu irmão usava desde o ensino médio. O estômago travou. Guardei a corrente no bolso e olhei em volta, tentando encontrar qualquer outro sinal, mas não havia nada, só aquele silêncio estranho que parecia respirar junto comigo. De volta ao carro, encontrei um envelope preso no para-brisa. A mesma caligrafia de sempre. A verdade tem um preço. Está pronto para pagar o seu? Nenhum nome, nenhuma data, mas dentro havia um pendrive. Dirigi até o chalé nas montanhas, o único lugar onde ainda me sentia minimamente seguro. Conectei o pendrive no notebook e um único vídeo apareceu na tela. Dei play. A primeira imagem era o posto filmado de longe. Meu irmão aparecia caminhando em direção à bomba de gasolina. O vídeo era contínuo, sem cortes. Mostrava exatamente o que aconteceu na nossa última conversa, as palavras, o momento em que ele mandou desligar a câmera, o instante em que entrou no carro e foi embora. Mas depois que o carro sumiu da filmagem, o vídeo continuava. Mostrava um segundo carro chegando alguns minutos depois, um homem saindo dele, alto, encapuzado e caminhando na mesma direção. A filmagem terminava ali. Fiquei olhando para a tela, atordoado. O relógio no canto mostrava que isso aconteceu 10 minutos depois que eu fui embora. Ou seja, alguém o seguiu, alguém o levou. Enviei o vídeo para a polícia no mesmo instante, mas antes de fechar o notebook, percebi algo que me gelou o sangue. O reflexo do carro do homem encapuzado mostrava parcialmente uma placa e os 2 primeiros números eram os da minha caminhonete. Ou alguém estava tentando me incriminar com perfeição, ou alguém estava usando meu carro. Liguei para a Lily. Nenhuma resposta. Corri de volta para casa. Quando cheguei, a porta estava aberta, a sala vazia e em cima da mesa outro bilhete. Ela sabe mais do que você imagina. O celular dela estava jogado no chão. A última ligação feita era para o número do meu irmão. E naquele momento, pela primeira vez desde que ganhei a loteria, senti algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Pavor. Entrei em casa e chamei por ela várias vezes, mas o silêncio era absoluto. Nenhum som, nenhuma resposta. As luzes da cozinha ainda estavam acesas e uma caneca de café frio permanecia sobre a pia, como se ela tivesse saído correndo no meio de alguma coisa. Meu coração batia num ritmo descompassado. Olhei cada cômodo, abri portas, armários, até o porão. Nada. Mas na sala notei algo estranho. O tapete estava levemente deslocado e por baixo havia uma pequena marca de arrasto, como se alguém tivesse movido algo pesado. O chão de madeira rangia, por um instante pensei que ouviria passos lá em cima. Em vez disso, escutei um carro passando devagar na rua. Corri até a janela, um sedã escuro, vidros fumem, o mesmo que eu já tinha visto parado algumas vezes perto da casa de Lily nas semanas anteriores. Tentei anotar a placa, mas ele acelerou e sumiu na esquina. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Expliquei tudo. O desaparecimento da minha irmã, o vídeo do pendrive, o carro misterioso. A atendente disse que mandaria uma viatura, mas a voz dela parecia distante, mecânica, como se eu fosse apenas mais um nome na lista.
Enquanto esperava, sentei no sofá e abri a gaveta onde guardava as cópias de todos os documentos da fundação, registros bancários, extratos. Foi então que percebi uma coisa. Faltava um envelope, o que continha o comprovante da primeira transferência feita em nome de Lily, aquela que eu mesmo tinha assinado semanas atrás. Pensei em quem poderia ter pegado e a resposta veio rápido demais. O homem encapuzado do vídeo não era ele, era alguém que ele contratou. E se a intenção era sumir, então talvez tivesse envolvido Lily desde o início. De repente, o telefone vibrou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Ela está bem, mas isso precisa acabar agora. Era a voz dele. Baixa, rouca, como se estivesse falando de um lugar fechado. Perguntei onde estavam e ele respondeu: você tem algo que é meu e eu tenho algo que é seu. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele desligou. Fiquei parado, com o telefone ainda na orelha, até perceber que uma mensagem havia chegado logo depois da ligação, um endereço. Mas dessa vez não era o posto, era um armazém velho na periferia, perto da fronteira do estado. Peguei o carro e fui. Nem avisei a polícia, não sei se por instinto ou desespero, mas sabia que se esperasse algo pior aconteceria. A estrada estava quase deserta, o céu começando a escurecer. Cheguei em menos de 1 hora. O lugar parecia abandonado. Janelas quebradas, paredes pichadas, cheiro de ferrugem e umidade. Deixei o carro com o motor ligado e entrei. A penumbra tornava difícil enxergar, mas consegui ouvir um som metálico mais ao fundo. Caminhei devagar e então a vi. Lily sentada num canto, com as mãos amarradas, mas viva. Quando me viu, começou a chorar. Corri até ela, soltei as cordas e ela sussurrou: ele tá aqui. Antes que eu pudesse reagir, uma luz forte acendeu atrás de mim. Virei e lá estava ele. Com a mesma calma de sempre, as mãos nos bolsos e um olhar quase satisfeito. Eu disse que ia acabar quando você entendesse o jogo, ele falou. E parece que finalmente entendeu. Tentei avançar, mas ele ergueu algo pequeno, metálico, um controle remoto. Atrás dele, uma caixa com fios e um temporizador piscando. Por um instante, não consegui respirar. Lily gritou meu nome. Ele olhou para mim e disse: agora você vai perder o que realmente vale. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8 corri até ele, mas ele recuou ainda sorrindo. Lily puxou meu braço, gritando para sairmos dali. Peguei ela no colo e corremos até a saída. Quando chegamos à porta, o som do estouro ecoou atrás. O chão tremeu. A poeira e o calor tomaram tudo. Caímos na rua torcendo, cobertos de fuligem. Olhei para trás. O armazém estava em chamas e não havia sinal dele. O calor das chamas iluminava a estrada. E por alguns segundos eu só conseguia ouvir o estalo do metal se partindo lá dentro. Segurei Lily, tentando afastá-la da fumaça, mas ela tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Os carros começaram a parar, gente gritando, sirenes ao longe e eu parado ali vendo fogo engolir o armazém que minutos antes podia ter sido o fim de tudo. Um bombeiro me puxou para trás perguntando se havia mais alguém lá dentro. Tentei responder, mas a voz não saía. Só consegui balançar a cabeça. Por um instante, acreditei que ele tivesse realmente morrido, que de algum jeito o próprio plano dele tinha se voltado contra ele. Mas parte de mim não acreditava. Meu irmão era o tipo que nunca deixava o fim ser o fim. Fomos levados ao hospital. Lily teve algumas queimaduras leves, nada grave. Eu saí ileso, só coberto de fuligem e cansaço. Enquanto esperávamos atendimento, ela segurou minha mão e disse, com a voz quase sumindo. Ele disse que tudo isso começou por culpa sua, que você o apagou da vida da gente, que ele só queria que você o visse. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Por um instante, esqueci o fogo, as câmeras, o caos e pensei em nós dois quando ainda éramos crianças. Antes da raiva, antes do dinheiro, ele sempre quis ser notado, sempre quis ser o primeiro. Horas depois, os bombeiros confirmaram que haviam encontrado um corpo entre os destroços, sem documentos, parcialmente carbonizado, mas com um pingente de prata no pescoço, o mesmo da corrente que ele sempre usava. O detetive perguntou se eu queria ver. Disse que não, talvez por medo de descobrir que era mesmo ele, ou pior, de descobrir que não era. Nos dias seguintes, o caso virou manchete nacional. As teorias se multiplicavam: homicídio, encenação, desaparecimento forjado. A polícia investigava,
mas nada fechava completamente. O dinheiro, curiosamente, começou a reaparecer em pequenas parcelas, transferido de volta para as contas originais da fundação, sem rastros de origem. Era como se alguém estivesse devolvendo aos poucos tudo que tinha sido tirado. Lily voltou para casa, tentando reconstruir alguma rotina. Disse que queria se afastar da cidade, recomeçar em outro estado. Eu incentivei. Disse que ela merecia paz. Quando ela partiu, fiquei sozinho no chalé, sem ruído, sem telefone, sem imprensa. Às vezes, o silêncio ainda me parecia o mesmo do posto abandonado. Certa noite, alguns dias depois, fui até o lago atrás da casa. O vento estava gelado, o reflexo da lua se movendo na água. No bolso do casaco, encontrei algo que não lembrava ter colocado ali. Um pequeno bilhete dobrado, papel amarelado, caligrafia familiar. Você nunca entendeu o jogo, mas agora o prêmio é todo seu. O coração disparou. Olhei em volta, mas não havia ninguém, só o som distante de um motor sumindo pela estrada. Guardei o bilhete, sentei à beira do lago e fiquei olhando o reflexo da lua. Não sei se ele morreu, se fugiu ou se estava em algum lugar assistindo tudo, satisfeito por ter deixado a dúvida. Mas uma coisa era certa. O prêmio que eu achei que era um milagre tinha se tornado uma maldição que nunca mais ia embora. E pela primeira vez eu entendi.